pessoal, vamos lá dar continuidade, né? Essa aula final de evolução aí. A gente falou ali dos fatores que causam evolução, né? A mutação e a recombinação gênica causando variabilidade, né? Mais a temperada epigenética e a seleção natural, então selecionando, né? O ambiente selecionando as diferentes variantes, né? Que acaba né, no final das contas, reduzindo, né? Uma vez que o ambiente seleciona alguns grupos, reduz a variabilidade. Então, há sempre esse embate. Esses grupos, né, de mutações vão e etc. vão aumentando e a seleção vai selecionando, né? Então, esse é o embate da evolução. E entra aí a migração e a deriva gênica como, né, como agentes de alteração, de modificação dessas variabilidades. Né? A migração pode aumentar, até em alguns casos diminuir, mas em via de regra pode aumentar, como a gente falou, né? A variabilidade, e aí a deriva gênica diminuindo, e assim vai. E uma, olhando para o processo em si, de como a mutação vai acontecendo, né? Como a evolução vai acontecendo, a gente tem aqui o pessoal divide né, a evolução de uma forma de dois processos principais, né, a anagênese e a cladogênese. Então, a anagênese seria essa parte aqui no começo, né, que essa variabilidade vai causando diferentes indivíduos e, eventualmente, um grupo de indivíduos é mais selecionado que o outro e aquele original morre. Então, dessa variabilidade, né, o original morreu e surgiu né, e não ficou no lugar uma espécie nova. Tá? Esse é o processo de formação de espécie, né, por anagênese. Mas o grande, né, forma principal é a cladogênese, né? Então, a variabilidade de indivíduos né, dentro de uma população de uma espécie, né, eventualmente vai ter comportamento diferente ou vão para um ambiente diferente, né? E assim são selecionados de forma diferente e diversificando, então, né, irradiando aí em diferentes espécies. A gente chama de cladogênese, tá bom? Aqui, por exemplo, aqui nesse esquema a gente pode ver, sei lá, essa aqui pode ser um grupo que começou a ter um hábito mais noturno, esse aqui é hábito mais diurno e quando viu, separou em dois grupos de espécies, sabe? E também a gente tem aquela noção que a evolução ela é um processo gradual, né? Como se fosse uma espéciezinha vai mudando e vai mudando, vai virando outra, depois virar outra. Na verdade, não é bem assim que acontece, né? Embora esse processo de modificação ao longo do tempo ele aconteça, mas o que a gente mais vê como um grande fator, né? O grande propulsor mesmo de grandes explosões radiativas, né, radiação adaptativa de espécies, é o que a gente chama no processo de equilíbrio pontuado, né? Então, tu vai ao longo de milhares até milhões de anos, as populações vão variando, né, aumentando a variabilidade entre eles, né, formando novas espécies de uma forma de gradualismo, mas acontecem fenômenos ali que realmente modificam o ambiente, né, a mudança climática drástica, ou não um cataclisma natural, assim, muda toda a estrutura daquele ambiente, ou uma grande migração, separação de continente, tudo isso faz com que mude totalmente o ambiente, mude as pressões de seleção natural, né, e aí surgem vários grupos novos de espécies, né, isso que a gente chama de equilíbrio pontuado. E nós vamos ver que esses fenômenos, né, foram chave para surgir os grandes grupos aí, né, de espécies que a gente conhece hoje, né, inclusive a gente. Beleza? Então, quando a gente dá uma olhada, só para a gente dar uma olhada ali nas eras, né, geológicas e a evolução dos grandes grupos, né, de seres vivos, você tem aí essa tabela, né, das eras geológicas, né, que é milhões de anos. A gente tinha ali lá embaixo que o surgimento da célula, né, dos primeiros organismos ali em torno de 3,8, 3,5 milhões de anos atrás. Então, nesse período aqui pré-cambiano, a formação das células eucarióticas, né, procarióticas, pré-eucarióticas, né, aí mais para o final o surgimento da multicelularidade, e quando entra no cambriano, né, que há o surgimento de organismos multicelulares, você vai ter, né, a formação das primeiras algas, né, os primeiros os grupos de animais multicelulares, e aí há uma grande explosão
de espécies, né? Então, com a multicelularidade, né, com a migração para a célula eucariótica e daí a multicelularidade, tudo isso culminou a grande explosão de grupos que a gente conhece hoje. Aí o surgimento de milhares de fósseis, principalmente nessa época aqui no Cambriano. Tá? Isso tudo dentro do ambiente aquático, né, especialmente. Mais para o Ordoviciano, um pouco mais para frente, alguns grupos, né, principalmente na água doce, naquela interface da água e, né, o ambiente em torno, no ambiente terrestre, quando a Terra já esfriou, né, a formação de grandes blocos de continente. Alguns grupos de fungos, especialmente no começo, conseguiram se adaptar ali àquele ambiente, né? E aí diferentes variantes foram sendo selecionadas a ambientes cada vez mais afastados ali do entorno dos lagos e rios, né? E em seguida as plantas também, né? Foram migrando dentro desse ambiente e se adaptando ao ambiente terrestre. Então aí foi o começo da exploração do ambiente terrestre, né? Formação das primeiras briófitas ali, musgos, né? Ah, no ambiente terrestre. Então a gente pensa no animal, mas se não fossem os fungos e as plantas dominarem o ambiente terrestre, um animal conseguiria, né, chegar lá, não teria comida, não teria nada. Então a gente depende deles, né? E então, nesse mesmo né, tempo em que estava surgindo essas briófitas e fungos terrestres, houve o surgimento dos grupos dos peixes, né, dentro do ambiente aquático. Os peixes no começo com boca circular, sem mandíbula, aí surgiram os peixes com os poliplacóforas, né, que tem uma formação de placas, né, esqueléticas, né, inclusive nós temos um aqui, ó, e aí o surgimento de um esboço, uma mandíbula, esse bicho aqui olha a cara, era um predador voraz ali né, do Ordoviciano, que deu origem depois a grupos, né, dos cartilaginosos, né, e dos arqueopterídeos, que deu origem aos peixes radiados, né, com madeira radiada, que é a grande parte dos peixes hoje, e os sarcopterídeos, que inclusive esse grupo tem ainda um representante vivo, que é o selacanto, que a gente chama de fóssil vivo, porque é uma espécie, pensa que tem 200 milhões de anos. Pensa um grupo viver 2 milhões de anos, é uma coisa absurda, né? Então ele é um fóssil vivo, tá? Até hoje não foi extinto, né? E desse grupo eles têm uma nadadeira lobada, os que atingiram especialmente ambiente de água doce, conseguiram ali, né, alguns tinham o hábito de boquejar e respirar com ar, né, respirar o ar também fora, né, pela brânquia, e daí conseguiram, né, alguns variantes se adaptar cada vez mais ali àquela interface água e ambiente em torno dos lagos e rios, e dando origem os anfíbios, né? Então, que hoje são sapos, né? E etc. Salamandras. E aí, nesse meio tempo, né, já no Siluriano, houve uma grande, né, nesse período houve uma grande extinção em massa, né, que modificou todo o ambiente e mudou o processo de seleção e acabou selecionando aqueles pequenos grupinhos de plantas vasculares, né, que tem tecido condutor de seiva, e elas conseguiam ficar mais longe da água, né, porque elas conseguiam, né, com a raiz pegar a água do solo e bombear por né, alturas maiores, então conseguiu formar plantas de maior estatura, né? Então, aí houve a formação de florestas de samambaias, né, que é o grupo das pteridófitas, né? Então, as primeiras árvores mesmo, né? E esse ambiente novo, mais rico que surgiu, deu espaço para os anfíbios ali dominarem, né, o ambiente terrestre. Então surgiu anfíbios até grandes, anfíbios de 2 metros, 3 metros, sabe? No Devoniano. E aí, nesse período, foi o período que os anfíbios dominaram, surgiu os répteis também, né? Os primeiros répteis aqui embaixo, que porventura tinham até uma dependência um pouco menor da água, porque conseguiam fazer um ovo, né? O ovo do anfíbio depende do ambiente aquático para se desenvolver, e o ovo do réptil tem casca e tal, depende menos. Né? E o Devoniano teve uma extinção violenta, a segunda mais,
mais expressiva, 70, quase 80% das espécies foram eliminadas da planeta Terra, né? E aí o ambiente ficou mais, né, mudou, né? O clima ficou mais seco e selecionou para, né, os répteis foram mais vantajosos nesse tipo de ambiente e explodiu o grupo dos répteis, né? Daí surgiu desses pelicossauros aqui, que é esse parece espécie de lagarto aqui, né? Que é um desenho, né, uma representação. Surgiram os terapsidas, né? Que são os primórdios ali dos répteis. Inclusive é o grupo que vai dar origem aos mamíferos depois, né? As ramificações desses grupos. E aí ramificou para os arcossauros, né? Que foi a grande expansão das diferentes espécies de répteis, né? Surgiu aí os dinossauros, também surgiu os crocodilos e lagartos, né? Foram derivando vários, tá? E então no período ah, do Permiano para o Triássico, né? Foi o grande explosão dos répteis e daí o Triássico explosão dos dinossauros, né? Ah, do grupo de dinossauros surgiu as aves, tá? E quando veio a extinção dos dinossauros, né? Muito provavelmente para aquele asteroide, né? Esses pequenas aves que surgiram ali, né? Pequenos répteis com pena, né, que surgiram ali do grupo de ramificações dos grupos dos dinossauros, eles puderam florescer e também os primeiros mamíferos que surgiram daqueles terapsidas ali, que eram no começo pequeno, com a extinção dos dinossauros e a mudança do ambiente, né, houve a seleção né, desses indivíduos, tanto as aves quanto os mamíferos, houve então uma grande irradiação adaptativa, que eles, né, se espalharam, sendo selecionados por diferentes ambientes, formando uma diversidade enorme de espécies, né, inclusive as que a gente conhece hoje já surgindo ali alguns grupos, tá? E a partir disso tudo, os mamíferos ali em torno de 130 milhões de anos, né? E até culminando na origem dos hominídeos, né? Que foi mais recente, 5 milhões de anos. Tá? Aqui são os primeiros hominídeos. E aqui é legal que a gente vai falar um pouquinho dessa evolução dos hominídeos, que eu acho bem interessante, assim, a gente abordar. E até porque eu acho que vai cair um pouco em vestibulares, né? Com mais frequência, essa parte de eras e tal. No livro de vocês está bem legal essa parte, está bem descrito, tá? Então aqui a gente tem basicamente o grupo dos primatas, né? Que são os macacos, derivaram dos grupos dos lêmures, né? Dos társios, tá? E dentro dos primatas tem os macacos que a gente chama de antropóides, né? Que foi aquele grupo que a gente compartilha ancestrais comuns, né? Alguns ancestrais comuns que derivaram esse grupo dos gorilas, dos chimpanzés, aqui, né, tem os bonobos, que inclusive o chimpanzé e o bonobo tem uma similaridade genética, genômica, né, de genes muito alta né, com os humanos, em torno de 98%, né, é bastante, bem similar. Então a gente compartilha ancestral comum, né, com esses macacos antropóides. E aí, né, bem aqui esses nossos ancestrais derivaram grupos, né, de hominídeos, que a gente fala, né, que são os australopitecos, que já, então, teve vários passos bem importantes, né, na origem dos hominídeos, dos australopithecus até o gênero Homo, que é o nosso gênero, né? E até do Homo, outros Homo erectus e tal, para o Homo sapiens, beleza? E então você tem ali primeiro o bipedalismo, né? Que é ficar em duas patas, né? O uso do fogo e o uso de ferramentas, são grandes passos que houve aí na nossa evolução, né? E até, ó, vou trazer aqui esse livro aqui, eu indico vocês lerem. Esse livro é fantástico. Esse livro abre a mente, esse livro nos torna humanos melhores. É irado, assim. Tá? Vale muito a pena mesmo vocês lerem, tá? A gente aprende muito sobre a gente. Então, eu vou trazer até um pouquinho do que tu tá falando nesse livro e o que tem no livro de vocês, bem, também tá muito bom, né?
Então, ali, os australopithecus, eles foram, a princípio, os primeiros, né, a ter uma estrutura esquelética para o bipedalismo, né, uma coluna, né, reta, né, com os arcos na coluna para suportar, né, ficar em pé. Isso liberou a mão, né? Então, o primórdio de uso de ferramentas já, né, e talvez de fogo dentro dos australopithecus, tá? Aí o aparecimento ali em 2 milhões de alguns espécimes que está naquele limbo se é gênero Homo ou se ainda é Australopithecus, né, que seria o antigo Homo habilis e o Homo rudolfensis, né, que já demonstrava a habilidade de usar o fogo e ferramentas, tá? E nesse grupo, especialmente, há um aumento da cabeça, né? Quando a gente ficou em pé, né, liberou ali né, as mãos, tudo isso estimulou né, um uso da mão para outros fins, não só para a gente, né, se locomover. Então, a manipulação de objetos, né, daí veio a ferramentas e o fogo, isso tudo estimulou a nossa capacidade neurológica. Tá? E nesse meio tempo a gente comia, a gente era uma espécie, uma reles animal no meio da cadeia alimentar. Né? Então a gente comia carniça, né? Então os australopithecus já comiam carniça, comiam, né? Depois que os predadores já tinham né, caçado e comido as melhores partes do animal, a gente ia lá pegava o osso para comer o tutano, que era dentro do osso. Então veio, com o processo de cozimento, né, a gente conseguiu explorar melhor esse alimento, tipo o tutano, e também, né, usando o fogo, a gente conseguiu cozinhar, né, e usar então melhor esses itens alimentares, e também os vegetais que a gente coletava, né, tipo vegetais que a gente não conseguia mais, né, conseguia digerir, porque a gente era já uma dieta onívora, né, então a gente cozinhava melhor o trigo, arroz, e isso começou a deixar mais disponível, né, o alimento, a gente conseguia absorver melhor esses nutrientes, e aí a gente conseguia sustentar esse sistema nervoso em desenvolvimento. Né, porque o sistema nervoso ele demanda muita energia. Então, se não fosse o cozimento e a gente comesse essa dieta variável, né, animal e vegetal, a gente não conseguiria suprir essa demanda do nosso sistema nervoso em desenvolvimento. E um dos problemas do sistema nervoso até foi para parir, né, a fêmea parir, porque a cabeça, né, aumentou. Então a gente começou, né, uma das evidências é que o parto começou a ser mais cedo até, porque senão não passava a cabeça. Por isso que o bebê é tão dependente da mãe, né? Você pega lá um cavalo, o potro já nasce andando, ele cai, depois levanta e já anda, já está bem mais bem formado, né? Então a gente nasce muito mal formado, vamos dizer assim, né? E isso requer muito mais cuidado dos pais. E aí o nosso hábito né, de formar bandos assim foi importante porque a fêmea tinha muito tempo para cuidar daquele filhote, então os machos e outras fêmeas tinham que ajudar, né, a alimentar, trazer alimento, porque ela tinha que cuidar, né? Isso também trouxe uma coisa bem interessante, que é a cultura de uma certa, porque a gente conviveu mais com nossos filhotes, né? Passamos mais ali o tempo com eles, e aí a gente passa mais conhecimento. Então, o uso de fogo, o uso de ferramentas, as informações foram passadas para esses filhotes, né? Devido a esse cuidado parental mais íntimo que a gente teve que ter. Né? Então, aí surgiu o nascimento da cultura, né? Do entendimento do ambiente, como lidar, como pegar as ferramentas, os fenômenos naturais como fogo, chuva, relâmpago e até aí deidades, né, que a gente já tem relatos de mais de 50 mil anos, né, de uma certa divindades, né, nesses homens da caverna e tal, né, e isso tudo foi um grande, né, de vital importância para o desenvolvimento do gênero Homo. Né? Então, desses Homo que surgiram, teve o Homo, depois o Homo habilis, né, o Homo ergaster, o Homo erectus, que se espalhou para da África, tudo isso no ambiente africano, né? Se espalhou então para a Ásia e Europa, daí surgindo o Homo antecessor, que vai dar origem provavelmente ao Homo neandertal, né? E o Homo erectus espalhando
né, para a Ásia, onde deu origem ao o Homo denisova e o Homo soloensis, né, na Ásia. E na África, o sapiens, né? Então você teve ali em torno de 100 mil anos até 50, 25 mil anos, né, nesse período, existia várias espécies de homem, né, de homem não, de humano. É uma coisa doida, pensa ter outras espécies, né, de humano no planeta. Existiu isso, né? Não foi uma coisa linear. São várias linhagens e uns foram sumindo, né? Quem não conseguiu desenvolver fogo, ferramentas, né, foram sendo extintos, né? Então esses indivíduos que conseguiram desenvolver essas técnicas, né, culturais acabaram sendo selecionados e os outros foram sumindo. Então o Homo erectus, por ter essa habilidade já de uso de fogo, de ferramentas, né, a caça, e aí ele se espalhou no mundo todo, né? E por um tempo essas espécies conviveram. E aí, se elas sumiram ou se elas foram, né, fusionadas com o Homo sapiens, né, a gente não sabe exatamente. A princípio, o Homo sapiens deve ter né, dominado as outras e elas serem distintas, mas há relatos, né, de que o Homo sapiens também migrou, né, por esses ambientes, para a Ásia, para a Europa, e houve né, uma troca cultural com essas espécies e até genética. Né? Aparentemente, a gente ainda alguns indivíduos, né, talvez mais exceções, ainda não estava bem separadas as espécies, a gente teve até troca de genes, filhotes entre si com essas espécies. Inclusive no livro de vocês tem ali uma parte, e aqui nesse livro também traz, né, quando a gente fez um estudo genômicos, né, com fósseis que foram encontrados do Homo neandertal, né, de Neandertal e o Denisova, né, que né, tinham, o DNA estava íntegro, fizeram comparações e viram que nos europeus tem ali de 1 a 4% de genoma neandertal, né, na linhagem do Homo sapiens da Europa e na linhagem asiática, um pouquinho desse outro Homo, né, que era esse outro humano que existia, que é o Denisova, né, em torno de 6% no genoma. Então, aparentemente teve troca genética. Mas, de qualquer maneira, o Homo sapiens ele espalhou, essas outras espécies não existem mais. E, então, esse mesmo livro aqui traz uma série de teorias, mas uma das teorias mesmo, assim, bem interessante, vem da fofoca, né? Fora a nossa habilidade da gente se comunicar, né? Coisas importantes, explicar onde, né? Organizar uma caça, onde está o perigo e tal, o Homo sapiens tinha uma habilidade de comunicação muito maior que as outras, né? Porque com o cozimento, com as mãos livres, uma coisa que aconteceu é que a gente ficou com o crânio, né? A gente foi selecionando indivíduos com crânio maior e não necessariamente com uma boca maior, porque o alimento era cozido, a gente já não caçava mais, né? Não usava a boca para aprender presas, né? A gente usava a mão porque a mão estava livre. Então, o fato da gente ter mandíbulas menores, né, já não ser uma coisa que nos excluía e a cabeça nos dava vantagem, o Homo sapiens ele desenvolveu uma coisa bem interessante, que uma vez que tu tem a mandíbula menor, as expressões faciais, então a comunicação dos Homo sapiens era muito, muito mais hábil, mais complexa, né? E isso gerou a comunicação maior até para coisas inúteis, então a fofoca, né, de falar de coisas que não tinha assim muito aplicação, né, para sobrevivência. E aí isso gerou uma capacidade de contar histórias, de contar, né, de pensamento abstrato, de coisas que não existem, né, de ficar falando de coisa inútil, aumentou nossa capacidade, obviamente, né, selecionou indivíduos que tinham uma maior capacidade de memória. Então, isso deu uma capacidade de integração muito maior no Homo sapiens em relação aos outros gênero, né, Homo, né, outras espécies do gênero Homo. E, mais importante, a gente conseguiu fazer a união, né, formar bandos maiores, porque a gente conseguia se comunicar melhor, né, então bandos de 150 indivíduos, né, bandos muito grandes. E essa habilidade maior de comunicação, mais a nossa habilidade com ferramentas,
transformou o Homo sapiens numa espécie muito mais né, hábil e eficiente do que o Neandertal, e ele acabou espalhando no mundo todo e provavelmente ajudando a levar essas outras espécies à extinção. Inclusive os Neandertais conviveram com a gente até 25 mil anos atrás, foi logo ali, né? Mas foram extintos, muito provavelmente por causa dessa habilidade, né? Então, o humano acabou dando um salto de indivíduos carniceiros ali, né, que comiam o resto de comida e eram ferozmente caçados, para indivíduos do gênero Homo que já caçavam, né, todos os Homo erectus, Homo neandertal, Homo sapiens já caçavam grandes animais, né? E aí o Homo sapiens elevou isso, né, de forma mais eficiente, né, essa caça, e se tornou muito mais adaptado, e por isso que as outras espécies foram eliminadas. Então a gente saiu do meio da cadeia alimentar para também ser um do topo de cadeia. E isso é um grande problema acabou sendo. Até vou ler aqui, ó. Vou pegar aqui uma coisa do livro para ler para vocês que é fera. Ó, esse salto espetacular do meio da cadeia para o topo teve enormes consequências, né? Outros animais do topo da pirâmide, tipo leões, eles evoluíram junto, né, com as presas. Então, ao longo das gerações, eles se adaptaram um ao outro, né? Mas, diferentemente, a humanidade ascendeu ao topo tão rapidamente que o ecossistema não teve tempo para se ajustar, né? Além disso, os próprios humanos não conseguiram se ajustar. A maior parte dos grandes predadores do planeta são criaturas grandiosas. Milhões de anos de supremacias os encheram de confiança em si mesmos. Os sapiens, diferentemente, né, por outro lado, está mais para um ditador de uma república de bananas. Tendo sido até tão pouco tempo atrás um dos oprimidos das savanas, né, lá no meio da cadeia alimentar, somos tomados por medos e ansiedades quanto à nossa posição, o que nos torna duplamente cruéis e perigosos. Muitas calamidades históricas de guerras mortais e catástrofes ecológicas resultam desse salto apressado. Então a gente tornou predadores de topo de cadeia peronomútil, e como não evoluímos, né, com o tempo para isso, fizemos muita cagada sendo predadores de topo de cadeia. Então, cara, esse livro aqui é irado, abre a mente da galera, das pessoas. Esse tema é lindo, a evolução da humanidade é um tema fantástico, porque tu enxerga nossas raízes evolutivas e animais, né? Darwin está nesse processo. Darwin lançou um livro em 1871, foi um dos primeiros a falar que o homem evoluiu, né, de primatas. Então, meu, é um tema fantástico. Quase chorando. Eu tô me segurando para não chorar aqui, de tão emocionado que me dá esse tema de evolução como um todo, né? Desde os animais para as plantas, né? Então, acho que é isso, galera. Leiam o máximo que vocês puderem, tem lá o formulário, então fica a mensagem da leitura desse livro, e ficou a mensagem também, né, de sermos predadores de topo de cadeia, mais como tubarões, mais como leões, né, que realmente entendemos o ambiente que a gente vive, né, e entramos de uma forma de equilíbrio com ele. Beleza? Grande abraço, boa semana para vocês.